Eu gravei uma outra lá, de uma outra turma, e, enfim, mas agora, gente, boa noite, boa noite. João Pereira, Jonathan, Larissa, Isadora. Isso aí, gente. Mais uma noite bonita na nossa querida Curitiba. Gente, hoje nós vamos falar voltando aqui do feriado cristão, né, de Corpus Christi, nós vamos falar de altruísmo, que é o extremo oposto do egoísmo. Na semana passada nós falamos de agressividade, hoje nós vamos falar de amabilidade, um extremo oposto, né? É o ajudar. Na aula passada, a gente viu que não faltam razões que podem levar o comportamento humano a ser agressivo. Mas o que nos constitui como sociedade é, sobretudo, a nossa capacidade de cooperar. É, sobretudo, a capacidade de interagir. Se não fosse assim, nós, né, enquanto sociedade humana, não chegaríamos a 21 mil, né, humanos, e hoje já totalizamos 7 bilhões, e, enfim, nas próximas 2 décadas vamos chegar a 9 bilhões. E isso exige um grande esforço de cooperação. Um tem que fazer pelo outro. A gente pode ser extremamente desencantado com as coisas, mas o fato é, as pessoas elas tendem a se ajudar, mais do que se atrapalhar, por mais pessimista que seja a visão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver quem está aqui. Laucimara, sorry, caiu minha internet. O Rafael Buriti, Larissa, Isadora, enfim. Mas o professor Diego foi muito elogiado aí. Acho que ele vai acabar arranjando até uma namorada brasileira aí, pelo jeito. Vai, né, que rola. Boa pinta, o Diego, boa pinta. Legal conversar com ele. Enfim, era quem estava faltando. E eu falei para vocês, né? Falei para Antônio, falei para Elisane, falei, enquanto Neuza não aparecer aqui, eu não começo essa aula. E o pessoal, professor, mas que é isso, né? Todos os alunos são importantes. Eu falei, não é assim, né? Não é assim. Enquanto Neuza e Jorge não aparecer, eu me calo, né? Enfim, eu estava quieto aqui até agora. Estava um marasmo aqui a essa aula, e agora nós vamos interagir, né, de maneira amável. Neuza, boa noite. Jorge, fico contente também de te ver. Boa noite, professor. É isso aí. A gente tem que tentar tornar. Até que o Jorge não dá para ver aquela falha que ele falou da barba. Eu estava procurando aqui, a barba cresceu, professor. Já recuperou o brilho, já recuperou aqui eu não sei o nome para isso, mas a espessura, né? Enfim, já está com muito vigor, já. Está muito bom, muito bom. Professor, eu pensava que o Jorge era baixinho. Aí o dia que a gente foi na aula presencial, ele é alto. Bom, pelo menos perto de mim é alto. Baixinho, ele não tem cara de baixinho, não. Eu achava que era baixinho. Não, não tem cara de baixinho. 1,70 só, professor. Ah, é nada. Esse aí é um 70 que você vai ver o cara. Gente, enfim, vocês iluminam a minha noite. Essa semana foi extremamente cansativa. Enfim, para mim aqui é um deleite. Me sinto, sinceramente, aqui não é nem uma relação professor-aluno. Me sinto aqui entre colegas. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Todos temos a contribuir. Gente, eu vou fazer aqui um jabá rapidinho e a gente já começa. Então, essa semana começa a Join Psis, a Jornada Internacional de Psicologia Social, e vai ter, gente de grosso calibre, gente que, se fosse para cobrar, ia ser mais que o meu soldo, e eu trouxe essa galera tudo na lábia. É mole, gente. Vai ser bom pra caramba. Bom, no primeiro dia de manhã, a gente vai fazer o lançamento da revista de psicologia aqui da Uniandrade, que já está no ar, é revistapsicologia.uniandrade.br. Enfim, o primeiro fascículo já está bem bacana, é uma revista semestral, enfim, tem várias novidades aí sobre elas. No primeiro dia,
vamos ter a presença do José Luiz Speroni, que é o meu orientador no pós-doutorado, foi meu orientador no doutorado, e tem só 40 anos de experiência com psicologia social. Ele vai fazer um relato, né, da história dele dentro da psicologia social e o que ele viu mudar dentro dessa disciplina. À noite, enfim, uma fera aqui da psicologia social, aqui latino-americana, Alberto Rodrigues Blanco, 30 anos de experiência com psicologia social, diretor de uma série, né, de projetos de doutorado em psicologia social. Ele vai trazer aqui uma palestra muito provocativa, né, que é a psicologia social da aparência à realidade. Ou seja, o que as pessoas acham que é psicologia social e o que a psicologia social é de fato. E nessa mesma noite eu trago dois feras, né, o Pablo Tagore Souza, da Universidade do Chile, e a Ivete Dorlabes, do Rio Grande do Sul, para falar de Covid e saúde mental no Chile e no Brasil. Gente, só um apontamento. Vocês vão fazer agora o projeto integrador, a maioria creio que é em psicologia da saúde, e muitos dos trabalhos, muitos dos profissionais que aqui estão, versam, trabalham, são expertos nisso. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de vocês, às vezes, estabelecerem um networking com esses caras, enfim, ou aqui buscar algum aporte, né, para essa noite aqui vai ser bem, eu creio que vai ser bem divertida a participação. Manhã seguinte, deixa eu liberar aqui a presença aqui para a colega. Vamos ter a minha colega Flávia Nascimento, doutora em psicologia social. Ela trabalha nas APACs, né, que faz atendimento ao pessoal que está em cárcere. Enfim, ela desenvolve um trabalho bem interessante. E de manhã também a Carolina Escudeiro, de Barcelona. Ela é diretora de um departamento da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Ela fez um trabalho em psicologia social com mulheres, né, com mães que tiveram seus filhos roubados na Espanha e que se organizaram pela internet, as donas Lourdes, né, da vida real, e hoje ela faz um trabalho com idosos, né, como que os idosos estão se adaptando ao ambiente de rede, qual o impacto na saúde mental. Na noite, diretamente da Colômbia, o Gustavo Villamizar, que foi de várias universidades aqui da América Latina, e a psicóloga Maria Paula Alfonso, também lá da Colômbia. Lembra que a gente falou do conceito de inteligência em Gardner, né, que são várias. Eles fazem uma pesquisa aqui com universitários, com estudantes de vários níveis, sobre o que as pessoas entendem, né, como inteligência. E na mesma noite, aí um papo com o Diego, que boa parte aqui já conheceu, Diego Monastério, e a Maria Helena da Hug, ambos, né, doutores em psicologia social pela Kennedy também, a Maria Helena da Hug, da área da informática, e o Diego Monastério mais da área das relações sociais mesmo. Nós vamos falar de Covid-19 e fake news. Na manhã seguinte, a Ana Paula Martinez, né, que atua, né, na vara no Ministério Público, traz aqui um estudo da percepção social dos magistrados, dos assistentes sociais e dos psicólogos nos acolhimentos de crianças e adolescentes. Ou seja, a origem de estudo do cara, a filiação religiosa dessas pessoas, como que isso interfere na percepção que essas pessoas têm das famílias, dessas crianças, dos adolescentes e nas decisões. Nessa mesma manhã, aqui, para quem quer, principalmente academia, é um relato muito interessante, 3 feras aqui da Argentina, enfim, professores de várias universidades, Francisco Caliguri, que atualmente trabalha no Senado, né, da Argentina, Marcelo Gotardo, professor da UAI e professor da UBA, Guilhermo Raquevicius, professor também de várias universidades argentinas. Eles trazem um relato sobre os desafios e oportunidades de se desenvolver uma pesquisa de pós-doutorado. Na noite desse dia, o Héctor Sevilha, um dos filósofos contemporâneos mais importantes da América Latina, diretamente do México, traz aí aportes, né, como a psicologia social se ancora na filosofia, né, algo que eu até faço na minha aula, né, sempre trazer
para a filosofia. O psicanalista Luiz Pokorski, meu amigo, também doutor em psicologia social, traz a pesquisa dele sobre tribos urbanas. Então, punks, skinheads, góticos, clubbers, headbangers, enfim, como que esses grupos, né, influenciam na incorporação da identidade por adolescentes. Meu amigo aqui, doutorando em medicina pela FMG, Thales Viana Coutinho, traz um curso sobre impressões sociais, né? O que interfere, quais são as determinantes das impressões sociais. E na mesma manhã, ele vai mediar uma mesa redonda com 2 médicas veterinárias da Universidade de Lincoln, do Reino Unido, sobre animais de companhia e saúde mental. Como que os animais de companhia influenciam a saúde mental. Está acabando já, gente. Na noite desse mesmo dia, a Melania Pokorski, também psicanalista, traz aqui um trabalho sobre mutismo seletivo no âmbito escolar, e o meu grande amigo, Gabriel Ivaia, da Universidade de Santa Catarina, traz um trabalho sobre as determinantes do isolamento social no Brasil. Ou seja, o que vai explicar o sujeito A e o sujeito B, um fica em isolamento social e o outro não fica. É isso que ele estuda. E, por fim, na sexta-feira de manhã, um curso sobre dependência química com o professor Aislan, depois um curso de psicologia social aplicada ao âmbito do trabalho, com Geraldo Leopoldo da Silva Torres Silas. Aliás, meu padrinho de casamento, acredite se quiser, tem 30 anos aqui de experiência em psicologia organizacional, né? Enfim, atua em várias universidades europeias. À tarde, mesa redonda com o Ângelo Fassi, que é da Universidade de Valência, da Universidade de Coimbra, eu e o Thales Viana Coutinho, sobre crença em pseudociências, né? Nós desenvolvemos aqui alguns projetos, como, por exemplo, determinantes da recusa em relação à vacinação, negação do aquecimento global, enfim, nós vamos trazer um diálogo sobre as pesquisas que o Ângelo, principalmente, desenvolve e a aplicabilidade dela desse momento, né? Na noite, no final da tarde, a Sara Gouveia Alves, da Universidade do Porto, ela traz uma pesquisa sobre o preconceito, na verdade, dos portugueses e a relação que esse preconceito tem em relação aos imigrantes com o nacionalismo e a percepção de ameaça. Nossa professora aqui do curso, enfim, daqui da casa, né, Evelise Galvão, traz uma pesquisa sobre violência de gênero na internet, e a minha amiga, presidente da Associação Psicanalítica do Rio de Janeiro, Sônia Medina, traz aqui uma palestra mais filosófica sobre a subjetivação feminina. Enfim, gente, sei que tomei muito tempo de vocês aqui com Jabá, mas espero vocês carinhosamente lá. Vai ser um evento aqui bacana, e eu espero que vocês usem esse espaço para não só absorver aportes, mas também fazer conexões. Façam aqui networking com as pessoas. São as conexões que nós fazemos que definem parte quem somos. Gente, então hoje nós vamos falar sobre altruísmo, que é o extremo oposto do egoísmo. Há algumas aulas atrás, nós conversamos sobre 20 tendências do pós-pandemia, de acordo com o The Economist, né? E hoje, enfim, eu coloquei aqui porque me chamou a atenção. Ontem essa foi a capa do The Economist, né? O Cristo Redentor ligado a um tubo de oxigênio. Enfim, e eu li o exemplar inteiro, extremamente pessimista, para dizer bem a verdade. Eu gosto da Economist, que ela é assinada, inclusive, por vários psicólogos sociais, né? Mas afirmando que o pós-pandemia, né, tende a se dar de maneira efetiva para mais ou menos agosto, né, de 2022, mas que a recuperação econômica
ela só vai ser vislumbrável mesmo em 2023 e a depender, inclusive, do cenário político que se configure, né? Eduardo Monteiro, boa noite. Não tinha visto a mãozinha. Boa noite, professor. Meu microfone não estava ligado, nem reparei. Para de rir, doido. A The Economist gosta muito do Rio de Janeiro, né? Gosta muito dessa imagem do Cristo, principalmente. Já deve ser a quinta capa deles que eu vejo nos últimos 10 anos que tem foto do Cristo Redentor. A que eu mais gostei era uma do Cristo, assim, decolando à noite, assim, que eu acho que foi, sei lá, em 2016. Você já viu a continuação? Essa é uma série em 3 capas. Agora eu não me lembro a exatamente. Última capa é o Cristo caindo. Bom, como se fosse um foguete caindo. Enfim, agora ele está sobrevivendo por aparelhos. Mas enfim, é icônico, né? A gente pensar, né? Hoje eu estava, enfim, vi uma foto de uma conhecida minha sem máscara em um mercado no Canadá, dizendo, né? Nossa, me sinto até pelada, né? Mas evidente, lá na cidade dela, mais de 80% das pessoas já se vacinaram. O pós-pandemia deve estar sendo estranho e muito divertido nesse momento. Ou pandemia mesmo não está. Bom, então voltando aqui, né, de um feriado religioso, enfim, eu trouxe aqui o tema altruísmo, né, até para a gente fazer uma sexta-feira mais light. O altruísmo é o ato de você doar ao próximo, né, no curto prazo. Isso é deletério para si, porque quando você doa dinheiro, recurso ou mesmo atenção, você se torna mais pobre daquele recurso, pelo menos no curto prazo, né? E quando nós falamos de altruísmo, algo que me vem à mente, enfim, eu não sou exatamente aqui o mais religioso aqui, e o entendedor de textos, né, teológicos, mas me vem à mente a parábola do bom samaritano. Então, se eu não me engano, a parábola do bom samaritano deve estar em, sei lá, em Lucas, e ela vai dizer basicamente, né, alguém, né, um desconhecido, se depara com alguém que foi atacado por ladrões, e esse alguém está todo danado, né, e você cuida dessa pessoa, abastece ela, né, tira 2 denários, né, do seu bolso no dia seguinte, dá para um terceiro, fala, olha, garanta banho, alimentação para esse cara, né, cure as chagas dele, isso sem conhecer, né, aquela pessoa, né, e afinal, né, por que alguém faria isso, né, por que alguém ajudaria o outro, né, se isso vai significar, no curto prazo, se tornar mais pobre, né, se tornar, gastar menos recursos, né, do que o necessário. É sobre isso que a gente vai discutir hoje, né. Então, aqui só mostrando alguns exemplos, né? Por exemplo, um fato interessante, né? Uma área da psicologia, do desenvolvimento da psicologia social, estuda a interação entre bebês, né? A interação entre crianças pequenas e crianças, né? Que ainda não têm teoria da mente, né? Pelo menos do ponto de vista, enfim, teórico, né? Que tem menos de 4 anos, elas demonstram uma extrema insatisfação com crianças que não sabem repartir recursos, que não sabem dividir, que são egoístas, né? Ao que parece, existe uma inclinação até inata por parte das crianças de, em alguma medida, expor um comportamento altruísta, né? De ajudar um ao outro. Um outro exemplo que eu sempre gosto de falar são os morcegos hematófagos. A maioria dos morcegos que nós conhecemos, eles comem frutas. Enfim, aqui a gente está falando de mais ou menos 600 espécies, né? E apenas 2% dessas espécies consomem sangue. As espécies que consomem sangue vivem mais, na verdade, vivem 5 vezes mais, têm córtex pré-frontais maiores, que é a área do cérebro, né, relacionada às relações sociais, e tem relações sociais mais intensas, né? O maior desafio de um hematófago é conseguir uma fonte de sangue. E se ele não faz isso, em 72 horas ele morre, né? Como que esses grupos sobrevivem?
pela lógica do altruísmo recíproco. Ou seja, quando consegue se alimenta com mais do que precisa, e quando volta, né, enfim, ao seu convívio, ele regurgita aos demais, né, esse alimento, porque depois de um tempo, esse, né, que doou o alimento vai precisar da doação, né? É o famoso uma mão lava a outra, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar são os suricatos sentinelas. Esses caras aqui, eles vivem na savana africana, ou seja, um cenário plano, são frágeis, né? Parecem gostosos, né? Se nós imaginar, enfim, se nós formos carnívoros, e como que eles moram em pequenas tocas, e eles, quando vem um inimigo, eles começam a gritar e se expõem voluntariamente ao risco, né? Isso parece idiota, mas é a oportunidade que o suricato dá para os outros se salvarem, e ele arrisca a vida de maneira altruísta por todos, porque numa outra situação os outros vão fazer o mesmo. Golfinhos, por exemplo, traçam estratégias para prender os seus cardumes. Eles, quando localizam um cardume de peixes, nadam em torno desse cardume em forma de círculo, e um de cada vez, de maneira ordenada, fura esse círculo que tem ali peixes compactados, e come esses peixes, né? Nenhum deles ali, por assim dizer, sai desse bojo, né? Todos colaboram. E, enfim, aqui eu tenho um quadro de um autor que eu gosto, de um pintor que eu gosto bastante, Louis David, é um quadro de 1748, demonstrando aqui um ato altruísta na Roma Antiga, né? Uma mulher aqui doando aos pedintes, né? Ou seja, ao que parece, o altruísmo, ele é universal. Ele está por todos os lados, né? E nós vamos responder algumas perguntas acerca do altruísmo. E onde estão as minhas perguntas? As minhas perguntas são, primeiro, quais são as teorias que explicam o altruísmo? E existem 3 teorias para isso, que nós vamos discutir. Isso, claro que isso não vai esvaziar todo o escopo, né, do que seria teoria, mas essas seriam as principais, né? Um segundo ponto seria desvendar quem ajuda e, sobretudo, quem merece, né, ser ajudado. O segundo ponto é em que situação ajudar. E o terceiro, uma resposta para nós pensarmos na edificação de uma sociedade arqueada em valores mais positivos, ou seja, como elevar os processos de ajuda de forma geral. Gente, eu vou cortar, eu acho, um pouco para mim aqui, porque é muito chato ficar olhando esse slide, gente. Eu não sei como vocês aguentam. Eu nem vou mais fazer esse slide. Bom, a primeira teoria para explicar o comportamento altruísta é a teoria das trocas sociais. O que essa teoria ela entende? Ela entende o seguinte, que você vai ajudar em troca de recompensas, em troca de recompensas internas, subjetivas, ou seja, as sensações, e também recompensas externas. Explico, não está muito claro, né? Explico. Alguém já se sentiu bem, por exemplo, de ajudar uma outra pessoa? Uma sensação boa, uma recompensa, seja dar um dinheiro, seja ajudar a empurrar um carro que está quebrado no meio do nada. Alguém já se sentiu bem fazendo isso? Jorge Viante, meu querido, a voz é toda sua. Professor, tem uma pesquisa que foi feita numa universidade dos Estados Unidos, que eu não lembro agora qual é o nome da universidade, que diz que os psicólogos estavam fazendo para tratamento de depressão para as pessoas que tinham depressão, ajudar as pessoas que têm problemas sociais, que não têm onde morar, que passam fome, e isso diz que estava ajudando muito, então, o resultado estava sendo muito imediato, assim. Então, ajudar as pessoas, eu acredito que é necessário para você se sentir bem, ajudar o próximo, e eu sempre faço isso, então eu me sinto muito bem.
Sempre faço. Então, tipo, eu aconselho também. Quem quiser ajudar as pessoas. Não precisa, eu acho que não precisa ser uma ajuda financeira, uma ajuda, tipo, com produtos de alimentos, ou sei lá, qualquer outra coisa que é ajudas básicas, né? Mas às vezes uma conversa e ter um pouco de empatia vai ajudar muito. Eu pergunto para você, Jorge, você nunca se questionou quem está ajudando quem? Exatamente, sempre me questionei, professor. Sempre Esse me é questionei. esse é um ponto fundamental. É, Principalmente, eu acho que quando você se depara, eu acho, com realidades diferentes e talvez mais duras do que a sua. E isso, inclusive, professor, quando eu trabalhava na funerária e ia fazer os velórios, é, eu tenho uma questão de ser assim muito tranquilo, sabe? E normalmente as senhoras, quando perdiam seus esposos, senhoras mais de idade, né? Então, tipo, eu meio que acolhia, assim, mas com palavras e fazia alguns gestos para elas se sentirem bem. Porque normalmente quando isso acontece, não passa muito tempo. E a pessoa também morre, a pessoa que ficou. E sim. por causa da falta, né? Então, tipo, toda vez que elas iam fazer o pós-funeral lá, elas me elogiavam muito, assim, eles me chamavam de gordinho. Ah, o gordinho que dá as rosas lá, porque eu dava as rosas para elas jogarem no caixão. Então, tipo, era o feedback toda vez, assim, professor. Era dito e feito. Porque, tipo, eu me sentia na obrigação de fazer isso, de ajudar, e eu me sentia muito bem com isso. Então, tipo, coisa que as outras pessoas não tinham que trabalhavam comigo, eram bastante. Não era uma questão de ser profissional, tipo, porque eu era bem profissional, mas era uma questão de ser empático, assim, sabe? Ter um pouco de empatia pelo próximo, eu acho que. E é que nem o professor falou, quem tá ajudando quem? Eu já me perguntei várias vezes, mas tá me fazendo bem, eu vou continuar fazendo. Mas essa é a lógica. Essa é a lógica. E a teoria que eu acho que ela é bem, bem inteligente. Ela vai entender que esse tipo de ação, né, a caridade, o voluntariado, gera um tipo de bem-estar e nós buscamos o bem-estar, nós repetimos o comportamento. Mas vai colocar também a questão de recompensas externas. Eu vou dar um exemplo interessante. Nos Estados Unidos, é, eles já perceberam o seguinte, porque alguém aqui doa sangue? É difícil você fazer campanha de doação de sangue. Eu me lembro aqui que dias antes de declarar a pandemia, eu estava com uma turma de ADM, sei lá, juntou várias turmas, 60 pessoas, e veio uma moça lá do Hemopar, aliás, uma epidemiologista, e agora, no período de pandemia, a gente viu que os epidemiologistas, eles são muito poucos no nosso país, não são 5.000 pessoas, e ela, deu uma palestra, pá, massa, tal, e depois de um tempo perguntei, quantas pessoas foram doar sangue? Depois, ela falou, ninguém lá da sua turma, muito difícil, né? E eu mesmo também não fui doar, não estou falando mal das outras pessoas, mas é algo muito difícil, né? Como você mobilizar? E olha que coisa interessante, na Universidade do Texas, primeiro eles perceberam isso, depois eles replicaram esse modelo em vários lugares. Quando você dá um tipo de recompensa, não financeira, mas um tipo de recompensa que o indivíduo possa mostrar que ele doou sangue. Ou seja, um adesivo, por exemplo, para ele pôr no carro, dizendo eu dou sangue, ou um brochezinho para ele pôr na camisa dele, dizendo eu doei sangue. Isso aumenta até em 300% a quantidade de pessoas dispostas a doar sangue. É uma recompensa externa, né? Eu dou um outro exemplo aqui, gente. E esse eu acho que vai fazer mais sentido. Vocês se lembram, o Museu do Rio de Janeiro pegou fogo? Se lembram? Lembro. Sim. Não, gostei. Gostei. Vocês se lembram da Catedral de Notre Dame, em Paris, que pegou fogo? Aliás, não é em Paris. Agora me confundi. Na França, que pegou fogo? Sim. 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 Sim, é um sim também. Perfeito. Na época que aconteceu esses dois eventos, foram criadas campanhas para restaurar esses edifícios. Foi criada uma campanha aqui no Brasil, foi criada uma campanha na Europa.
A campanha da Europa arrecadou, em mais ou menos 3 dias, 60 milhões de euros. A campanha aqui no Brasil, em um mês, arrecadou 20 mil reais. Eu pergunto, gente, por que a campanha francesa lucrou mais do que a campanha brasileira? Olha, essa é uma pergunta que a gente imaginaria, tipo, um Eduardo respondendo agora, não? É porque é muito difícil, assim. Dá para abordar de muitas formas diferentes essa pergunta, né? Você pode pensar que, tipo, é porque tem mais valor você fazer uma boa ação da Notre Dame e tal. Mas se você parar para pensar de uma maneira um pouco mais crua, digamos assim, a Catedral de Notre Dame, ela é muito mais icônica, muito mais relevante do que o Museu do Rio de Janeiro. E o Museu do Rio de Janeiro, se você parar para pensar também, o que se pode ser reconstruído, o que se pode ser restaurado, é quase nada, a estrutura né? física. Você não tem como... As coisas realmente valiosas, você não tem como reestruturar. Agora, a catedral, ela é literalmente uma estrutura física. Então você consegue restaurar. Então acho que existem vários meandros disso. Mas sim, existe também uma comoção internacional muito maior. A catedral é muito mais famosa, muito mais reconhecida. E as pessoas queriam se demonstrar fazendo alguma coisa também, eu acho. Acho que todo mundo viu o filme da Disney. Então... Professor, uma dúvida. Uma dúvida não, só para acrescentar o que o Eduardo está falando, tem uma questão no Brasil, né? Muitos brasileiros, empresários, né, de grandes empresas preferiram doar para esse museu da França do que aqui no Brasil, por questão de fama. Aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. A quantidade de brasileiros que doou para a Catedral de Notre Dame foi maior em quantidade e também a quantidade de grana que eles doaram. Enfim, tem muitas perguntas, quer dizer, muitas respostas possíveis, mas a psicologia social sugere uma, que é a visibilidade gerada. No caso das doações do Museu do Rio de Janeiro, não tinha visibilidade alguma. Eram doações anônimas, você não sabia quem enfim, as pessoas ficaram no anonimato. No caso de Notre Dame, não só não era anônimo, como era televisionado. Essas pessoas eram chamadas na hora para dar entrevista em vários lugares e acabou criando, inclusive, uma competição entre os ricaços. Quem doava mais, né? Quem doava mais. Eles doaram mais dentro do que precisava, né? Exato, né? E aqui, o Eduardo, o grande lance de você doar muito é, sobretudo, você mostrar que você pode fazer isso sem nada acontecer com você. Entende isso? É o que nós chamamos aqui na psicologia de handicap, né? Quando você gasta uma grana preta, né? Ajudando sei lá o quê, você está demonstrando, sobretudo, que você, não só que você é gente boa, mas que você pode dispor de todos os milhões da terra, que nada vai afetar a sua riqueza. Jorge Viante. É muito interessante isso que você falou. Deixa eu só fazer uma pequena inserção. Sim. O Jeff Bezos, na época, ele fez uma doação e daí as pessoas foram calcular e o dinheiro que ele doou, por mais que parecesse um número gigantesco, ele fazia em 20 minutos. Sim. Esse é um ponto fundamental, né? Aliás, esse é um comportamento, inclusive, universal. É o que nós chamamos de comportamento de ostentação, né? Tanto uma tribo que vive como coletor e caçador tem práticas de ostentação, e a ostentação, ela migra, inclusive, para o campo do altruísmo, né? Uma pessoa que faz apenas para mostrar o que faz, né? A teoria das trocas sociais, então, ela diria isso, que há 2 escopos de recompensa. As recompensas internas, né, que talvez fossem mais legítimas, né, como o Jorge bem disse, né, e eu, durante muito tempo, fiz trabalho voluntariado aqui com adultos especiais, né, porque meu irmão é especial, então eu já aproveitava, colocava ele no grupo lá para já fazer o trabalho com um montão de gente, e eu saía de lá pensando, né, quem ajudou quem? Obviamente, eles me ajudaram muito mais, né, a recompensa aqui, na verdade, aqui, a teoria da troca social pode explicar ambos, né, eu precisava de um lugar
para inserir meu irmão, uma recompensa externa. Me dei bem lá, saí reconfortado. Recompensas internas, né? A teoria da troca social, ela se pautaria nesse escopo. Bom, para a gente avançar, a segunda teoria, e eu vou explicá-la por cima, depois a gente vai ver aqui vários pontos para explicar ela. É a teoria das normas sociais. Ela vai dizer o seguinte, que a gente é inclinado a fornecer dois tipos de ajuda. Primeiro, ajudar quem já te ajudou. Então, vamos supor aqui, sei lá, Cleisi, que eu acabei de ver aqui com esses lindos livros. Eu já usei esses livros ao fundo, Cleisi. Cleisi é uma pessoa pragmática, coloca objetivos, tal. Então, a Cleisi me ajudou, né? E vamos supor que no dia seguinte ela precise da mesma ajuda. O fato dela ter me ajudado aumenta significativamente a probabilidade de eu ajudar, né? Isso cria uma espécie de um vínculo. Aliás, né, essa é a forma de se recrutar, inclusive em máfias, né? Vocês já assistiram o melhor filme, trilogia do planeta, chamada O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola? Como que Acredita funciona? que eu nunca assisti esse filme, professor? Jorge, quantos anos você tem, Jorge? Eu tenho 26. Por que você está há 26 anos jogando a sua vida no lixo, perdendo tempo aqui, não vendo essa obra, Jorge? Professor, eu sei lá, eu nunca assisti esse filme, tipo, e eu não tenho vontade de assistir, sabe? Jorge, eu não sei. É diferente que nem o professor já assistiu Um Sonho de Liberdade? Claro. Esse filme eu já assisti milhões de vezes, professor, e eu continuo assistindo, tipo, freneticamente, assim. Mas eu não consigo assistir Poderoso Chefão. Não consigo. Deveria. Vou tentar. Deveria. Uma grande obra, enfim, em todos os níveis, principalmente fotografia, vestuário, tiques. Marlon Brando, por exemplo, ele teve que aprender vários tiques que ele não tinha. Ele usava um negócio para mandar. Enfim, mas depois a gente fala dessa grande obra icônica do cinema mundial. Mas como funciona, né? Então a Cleisi vem e pede um favor, né? Fala, Tiago, me ajude sei lá, a me livrar do meu vizinho, né, que me importuna tanto, né? E eu falo, bom, Cleisi, eu vou fazer isso para você, não há problema algum, mas um dia eu posso pedir um favor. Pode ser que esse dia não chega? Pode ser que esse dia não chega, mas quando chegar, enfim, vai ser na forma de uma proposta aqui irresistível, e eu espero que você faça. Aqui, claro, né, não é só, né, dentro da antropologia, isso vai se chamar a teoria da dádiva. Aliás, existem sistemas econômicos inteiros baseados em doação, como o das Ilhas Trombiand. É um conjunto de ilhas e cada povo, eles estabelecem uma competição. Quem doa mais? Então, eu dou, sei lá, todos os meus recursos para a Cleisi, ela doa o dobro para a Elisane, estabelece uma competição mas isso não seria exatamente uma reciprocidade. Então, a teoria das normas sociais, ela vai se pautar numa questão subjetiva, que é um sentimento de responsabilidade social. E esse sentimento, ele é ativado com a reciprocidade, ou seja, a Cleisi fez e eu ajudei, ou em outras situações que, por razões que a gente vai discutir mais adiante, eu sinta que, mesmo sem ter nada em troca, eu tenho a responsabilidade de ajudar aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu acho que eu já falei, já disse já alguma vez na vida, porque isso foi marcante para mim, mas durante anos da minha vida, eu dei dinheiro para uma pessoa no metrô de São Paulo. Era enfim, pessoa muito obesa, assim, idosa, e a pessoa levantava a barriga, assim, gente, a camisa, e tinha aquela bolsa de, como chama aquilo? Colostromia, chama aquilo? Enfim, era um negócio meio assustador de ver. Eu já dava na hora o dinheiro, rápido, assim. E uma vez, gente, entrou seguranças do metrô, pegaram esse cara por trás,
E eu já levantei, já falei, não pode fazer essa violência. E um puxou a bolsa. Era um bife de fígado. Era um bife de fígado. Enfim, claro que é aquela razão, né? A nossa cognição, a nossa mente, ela não espera, né, por um tipo de coisa como essa, e as pessoas que aparentam estar necessitadas são as que mais despertam o nosso desejo. Aliás, a nossa sensação não é um desejo, é uma espécie de uma angústia de ajudar, né? Eu posso citar principalmente Fabiola Lazarotto. Boa noite. Boa noite, prof. Todo dia ele comprava um bife de fígado diferente? Eu não sei, viu? Eu acho que aquele bife deveria ser antigo, inclusive. Podre, Mas Fabiola, juro para você, foi anos. E eu tinha, enfim, uma sensação extrema. A hora que eu vi aquele negócio, meu Deus, olha o negócio lá de novo. Eu nem olhava, já estendi ali o dinheiro, enfim, descobri que era um fígado. Eu creio que muitos de nós, não fui só eu, provavelmente já doou dinheiro, enfim, pessoas ali que estavam fingindo. Em São Paulo, pelo que eu sei, eu tenho vários colegas policiais, existem sistemas inteiros, né, baseados, por exemplo, em aluguel de crianças, enfim, todo tipo de charlatanismo, né, gente que está na cadeira de roda sentar, enfim, mas são coisas que mexem, né, com o nosso senso de norma da responsabilidade. E, por fim, gente, a terceira teoria seria a teoria evolucionista, a teoria da evolução. Como a gente falou no bimestre anterior, a evolução, ela vai, né, através da seleção natural, sexual, da deriva genética, do fluxo genético e principalmente das mutações genéticas, selecionar tanto, né, traços físicos, né, como também traços comportamentais, né? Isso porque esses níveis de seleção vão definir os genes, e os genes, por sua vez, quem vão dizer, né, como as proteínas se distribuem no corpo, inclusive, né, a composição do próprio cérebro, né? Por isso que nós falamos aqui também de inclinações comportamentais. E a teoria evolucionista, ela vai apontar que 2 diapasões são fortemente relacionados com o comportamento altruísta, sendo um a lógica do ônus parental e outro a lógica da reciprocidade. Explico. Primeiro, no reino animal, sobretudo entre mamíferos, mas não exclusivamente entre mamíferos, nós temos 2 lógicas. Primeiro, quando nós falamos de 2 gêneros, o gênero que arca mais com o ônus parental é o mais sexualmente exigente. Ou seja, aquele que vai cuidar mais da prole é aquele que vai ser mais seletivo na seleção sexual, e na maior parte dos casos, em 98% das espécies, nós estamos falando das fêmeas, né? Mas o fato não existe altruísmo maior, creio eu, do que, pensando aqui no âmbito animal de maneira geral e também no âmbito humano, que nós fazemos pelas nossas proles. Eu imagino, por exemplo, e aqui, enfim, vocês podem dizer que sim ou que não, mas que a maior parte das mães humanas passariam fome se fosse preciso para alimentar seus próprios filhos. Concordam comigo? A maioria disso, né? Claro, né? Existe de tudo, né? Enfim, existem mães que, inclusive, cometem até canibalismo, né? Com os filhos, mas a maioria não entraria nesse diapasão. E um ponto a gente pode dizer até o tamanho da infância humana. A infância humana, ela é a mais longa de todos os mamíferos, né? A infância, eu estou dizendo, o tempo de maturação do cérebro. Por exemplo, uma zebra. Quanto tempo depois que a zebra nasce, ela já está correndo do leão? Tipo, em minutos, sei lá quanto tempo, mas não, é rápido. Agora, uma criança, gente, quanto tempo demora para isso acontecer? É muitíssimo, é muitíssimo. Eu não sei se alguém aqui já cuidou de criança. Olha a pergunta que eu faço, né? Se alguém aqui já cuidou de criança. Mas dá um trabalho, gente, dá um trabalho. Enfim, eu tô falando de trocar
fralda, mas imagina um mundo que não existe a fralda, né? Um mundo pleistocênico. Tem que limpar, tem que dar de comer, tem que fazer isso, tem que fazer... Dá muito trabalho. E aqui eu posso dizer com clareza, se a infância humana é tão longa assim, provavelmente isso não é culturalmente novo, né? Ao contrário, seja selecionado pela própria seleção sexual e natural. Jorge Viante. Professor, Diga. o professor falou de trocar fralda ali, falou de cuidar de criança. Eu sou o mais velho, sabe? E eu cuidei de todos os meus irmãos. E eu lembro que na minha época, ter fralda descartável era luxo. Então, as fraldas eram de pano, professor. Aquelas fraldas velhas de pano, sabe? Eu tô ligado, já lavei isso aí já. Eu lavava muito esse negócio, era muito ruim, professor. Muito ruim. Sei. E no reino animal rola canibalismo até hoje, né, professor? Em relação aos filhos, né? Até mesmo quando vem com algum tipo de deficiência, assim, entre aspas, os bichinhos, as mães comem, né? Então, acho que muitos aqui já presenciaram isso. É o que nós chamamos em biologia de eugenia. Então, quando você, enfim, identifica uma anomalia, foi um trava-língua agora para mim mesmo, e vai lá. Eu tinha uma gata, gente, quando eu era criança, enfim, eu não sei como eu não sou totalmente traumatizado. Eu já vi ela comendo sei lá quantos filhotes, porque sempre tinha, enfim, algum probleminha, tal, ela comia. Mas é extremamente comum no reino animal, e muitas sociedades, né, que ainda vivem como coletores e caçadores, inclusive no Brasil, praticam eugenia, matam, enfim, não estou aqui colocando juízo de valor, né? Estou dizendo só que essas coisas acontecem. Na nossa legislação, não é ilegal. Na verdade, um indígena, porque ele não vai ser tutelado pela mesma lei civil, né? Jorge Viante, levantou a mão? Deixei levantada, professor, desculpa. Não, tranquilo. É bom para circulação, Jorge, dar uma levantada na... Ô, professor, você tá conversando muito com o Circo de Soleil ultimamente. Tô. Não, a gente tem que rir, gente. Não tem outra coisa, gente. A gente tem que levar na... Enfim. Então, teria essa do ônus parental, e o Jorge aqui, de novo, o Jorge está se mostrando o mais altruísta de todos. Se bem que o Jorge foi também agressivo. Vocês lembram a aula passada, né? O que aconteceu? O cara lá voou lá de cima da escada, enfim, mas foi por uma boa causa também, né? Eu tava sendo altruísta, professor. Fala mais sobre isso. Eu tava sendo altruísta com o meu próprio rosto. Com o meu próprio óculos. Imagina, de onde eu seguro? Já não sou bonito, daí fica com o rosto deformado, piorou, professor. Pronto, não, vocês já aprenderam já sobre isso. Quando a pessoa fala que ela não é bonita, é o quê? Falsa modéstia, né? Que é uma forma também da pessoa aqui inclinar as qualidades. Bom, e a outra, de um lado nós teríamos a evolução, nesse caso o ônus parental, e do outro lado a regra da reciprocidade, que é muito forte em humanos, mas também entre animais. Por exemplo, vocês já viram nos macacos, gente, que fica um mexendinho nas costas do outro, o tempo todo, os bichinhos, o tempo todo, Esse chama um comportamento de catação. É tanto uma conversa, na verdade, que eles estão fazendo, aquilo reduz as animosidades do grupo, mas eles estão, de fato, tirando ali as ziquinhas de cada um, e um faz porque o outro vai fazer, né? Vale tanto aqui para a lógica do golfinho que eu expliquei, e até em nível pluricelular, né? As células, elas se ajudam entre si, e elas ajudam as células que ajudam. Ou seja, o altruísmo aqui, ele tem vários meios, né, para se selecionar. Agora, vamos para a parte prática. Deixa eu ver quem aqui. Neuza não fala mais comigo. Vocês acreditam, gente? Ela não fala mais comigo. Neuza, deixa eu te perguntar. Como você vai? Tudo bem? Tudo bem, professor.
Neuza, mas não é nada pessoal, viu? Peguei aqui você só de exemplo. Imagine o seguinte, Neuza, nós estamos lá no Santa Quitéria, voltou as aulas presenciais, enfim, o mundo, um dia isso vai acontecer. Voltamos, né? Estamos tranquilão lá, nem precisa de máscara, né, estamos respirando como tá ótimo, e o prédio pegou fogo. O prédio está pegando fogo. E, de repente, você percebe que você está sozinha no prédio. Sozinha. E pergunto, agora vem a pergunta. E você está olhando aqui para o estacionamento, embaixo aqui, né? Pergunto, você gostaria que, estivesse ali no estacionamento muitas pessoas, uma multidão igual 25 de março, ou você preferia poucas pessoas? Sei lá, uma dúzia de pessoas, meia dúzia de pessoas. O que você acha que seria melhor para a sua situação de prédio pegando fogo, para te ajudar? Muitas pessoas ou poucas pessoas? Eu acho que poucas pessoas, porque assim eu teria como pedir socorro e de repente ali alguém me escutar e ir lá me ajudar. Muitas pessoas de repente poderiam estar uma algazarra e eles nem perceber que tinha uma pessoa lá dentro. Perfeito, Neuza. Isso é, Neuza, agora eu vou falar sinceramente para você. Isso é psicologia social. Você foi intuitiva e assertiva em todas as respostas. Muito bem, gente. Então, primeiro, Neuza, onde você acertou? Opa, fechei meu microfone próprio aqui. Quando você está em multidão, diminui a probabilidade de você notar um acidente ou algo grave. Você está lá no meio lá da multidão, tá 25 de março. Não sei se você já andou num lugar como esse, é terrível, gente. Eu andei anos da minha vida ali. Você não tem como ver mesmo as coisas. Você está preocupado com o que está na sua frente, você está preocupado se ninguém está roubando você aqui atrás. Enfim, você está seguindo o barco. Além disso, dilui o efeito da norma social. Ou seja, ninguém se sente responsável pelaquilo, entende? Então, eu estou vendo a Neuza pegar fogo ali, perto ali do fogo, gritando, mas eu falei, bom, mas a Cleisi está mais perto, né? A Cleisi ali, às vezes, para ela entrar, para a Cleisi aqui, ela é um pouco mais magra, que a professora vai ter mais agilidade, né? A Elisane está mais perto ali também, tá tranquilo para entrar. Jorge até saiu aqui, mas tá mais. Então, ninguém assume para si. E diminui até, como você não presta muita atenção, diminui até a probabilidade de você encarar aquela situação como emergência. Pergunto aqui se alguém lembra, porque depois da pandemia também o tempo passou diferente para mim. Mas teve um caso que me chamou a atenção, uma vez um acidente, e que uma mulher foi lá resgatar as pessoas enquanto estava um incêndio, e havia uma multidão filmando. Vocês se lembram disso? Eu não me lembro muito bem, mas isso ficou até famoso. Eu tenho um grande amigo aqui que é ilustrador, fez até uma imagem dela como uma grande heroína, mas o fato é, haviam 60 pessoas filmando com seus celulares e apenas uma foi lá e salvou, né? Em parte, a multidão, ela gera um efeito espectador. Ninguém quer pegar a responsabilidade para si, mas quer ficar vendo, né? Eu cresci num bairro muito pobre de São Paulo. Qualquer coisa que acontecia, tinha milhares de pessoas olhando. Lá a gente chamava de Zé Povinho. Não sei como vocês chamam, né? Mas eu falava, lá vai, né? O Zé Povinho. Ou seja, nós queremos observar. Então, a Neuza foi extremamente assertiva. O melhor são poucas pessoas. Muitas pessoas, ninguém quer experimentar. Além disso, uma outra coisa interessante, aqui, Neuza e todo mundo, você se deparar com uma pessoa ajudando, aumenta a probabilidade de você querer ajudar também. Vamos supor, fui lá na loja da Neuza e ela fala que tem aqui uma caixinha para Cruz Vermelha, para Santa Família, para não sei o que e tal, só que uma pessoa doou antes de mim. Isso aumenta significativamente a probabilidade de eu também doar. Isso já foi feito em vários experimentos. Por exemplo, eles colocavam uma pessoa ajudando a outra na rua ali a trocar o pneu, e depois tinha uma pessoa ali precisando de ajuda. Isso aumentava a probabilidade da pessoa querer ajudar. Olha que interessante. Além disso,
parece ter uma questão, para criar uma significativa relação com gênero. As mulheres, na maior parte das situações, são mais inclinadas a ajudar do que os homens, e aqui eu estou falando de vários tipos de ajuda, né? E se a gente imaginar, enfim, muitas profissões que são baseadas em ajuda, elas são majoritariamente femininas, como é o caso da enfermagem, por exemplo. Enfermagem não é só técnica, enfermagem você se doa para burro, muito, né? É que nem você ser cuidador também, você se doa muito, né? E são profissões que, ao que parece, mas, enfim, às vezes a pessoa pensa, putz, eu sou mulher, então eu só vou ter que ajudar. Tem o contrário também, as mulheres, elas são mais propensas a receber ajuda, tanto de outras mulheres, como também de outros homens. Como, por exemplo, esse experimento que eu falei do carro com o pneu quebrado. Quando é homem, quase ninguém para. Quando é mulher, tanto homem quanto mulher para ajudar. E ao meu ver, eu acho que não é só porque as pessoas sentem que as mulheres são mais frágeis, mas sentem que as mulheres são mais confiáveis, que é mais fácil confiar numa mulher. Você para ajudar um homem na rua, enfim, você pode pensar que você vai ser assaltado, alguma coisa assim, mas você não consegue vislumbrar exatamente esse risco na mulher. Mas isso é uma hipótese que eu estou colocando. Mas o fato é que as mulheres ajudam mais, e ser mulher aumenta a probabilidade de receber ajuda de outros homens e também de outras mulheres. Além disso, tem 2 pontos interessantes. Primeiro, o estar apressado. O estar apressado diminui a probabilidade de você querer ajudar. Então, você está correndo, está super atrasado, Neuza pegando fogo lá no alto de Santa Quitéria da Uni Andrade, aí você pensa, depois eu vou lá, aqui depois, enfim, isso diminui. E um ponto agora para a gente refletir, gente. A psicologia, desde muito tempo, percebeu que nós somos inclinados a ajudar quem, de alguma forma, tem alguma semelhança conosco. Por exemplo, vou dar um exemplo, vamos imaginar que vocês estão na Europa e tem alguém com uma plaquinha lá dizendo, sou brasileiro, estou morrendo de fome. É mais provável que você, brasileiro, se comova e tente ajudar aquela pessoa do que um boliviano, do que um chinês, do que um japonês, ou um outro exemplo. Então, imagine que você, torcedor do Corinthians, por exemplo, foi assaltado, está no chão com a sua camiseta do Corinthians, e aparece uma outra pessoa que também é torcedora do Corinthians. É muito mais fácil que essa pessoa te ajude do que um torcedor do Palmeiras, por exemplo. Ou um último exemplo, imagine Eduardo, por exemplo, que é um dos maiores defensores de Jair Bolsonaro do planeta. Olha, você me respeita. Essa eu falei porque eu vi a mãozinha levantada. Eduardo Monteiro, a voz é sua. Eu vou falar uma coisa que talvez soe racista ou preconceituosa, mas eu juro que não é a intenção. Eu sou um homem branco, sim, nos meus 20 e tantos, de barba, certo? Homens brancos nos 20 e tantos de barba têm uma sensação de identificação comigo que eu não sei explicar, é muito estranho, assim. Eles puxam o assunto o tempo inteiro, nos lugares e tudo mais, mas num sentido de, tipo assim, achei um semelhante, sabe, assim? Sim. Tipo, sim. E é muito engraçado isso, porque, tipo, são coisas muito superficiais, assim, né? Tipo, por quê? Tá ligado? Tipo, você não precisa de grandes elementos para gerar identificação. Uma camiseta de uma banda que você está usando lá, sei lá, do Iron Maiden. Aí eu gosto, tô ali perto. Iron Maiden, né? Caderno, né, escrito que você é estudante de psicologia. Você não precisa de grandes fatores, né? E não só de identificar, como ajudar. Quando você tem ali alguma semelhança, fica mais fácil ceder ajuda. Isso se responde pelo seguinte, gente, também. Vocês já ouviram aquele papo dos opostos se atraem? Enfim, psicologia barata, né? Os opostos, você vê um casal lá brigando, conflitoso, aí você fala isso, não, mas isso vai se acertar porque os opostos se atraem. Os opostos se atraem quando nós falamos de física. Para relações sociais, não é assim. Os iguais
se atraem, né? É o que nós chamamos de homofilia. Nós nos aproximamos de quem é igual a nós, de quem se parece conosco. Por exemplo, você é, sei lá, católico, gosta de jogar tênis e é advogado. Provavelmente você vai se aproximar de pessoas que são católicas, que gostam de jogar tênis e que trabalham em profissões jurídicas. E é o normal, né? Não há nada de estranho nisso, né? Esse é o padrão. Mas aqui, só desmentindo aqui um neuromito, os opostos não se atraem. Ao contrário, gente, não caiam nessa roubada. Os opostos eles podem aprender a se tolerar, mas eles não se atraem, gente. Eles podem aprender a se tolerar. Bom, um outro ponto que eu acabei de esquecer é a questão da fé religiosa. Você ter uma religião não é exatamente um preditor de ajuda, mas a devoção que você tem em relação àquela religião é uma espécie de um preditor de ajuda no longo prazo. Independente da denominação. Eu falo de religião, não estou falando de nenhuma específica, mas o grau de adesão, ou seja, quantas vezes por semana, por exemplo, você frequenta o culto religioso, aumenta, né, a probabilidade de você ajudar. Tanto é que essa é uma inclinação largamente apoiada, né, por essas instituições de maneira geral. Elas vão, enfim, se valer, né, dessas forças, né, vamos fazer, né, vamos empregar aqui esses recursos. Agora, gente, vamos para a etapa final, né? Pergunto, como? E acho que a gente tem que pensar nisso, né? Nós vivemos uma sociedade ultra competitiva, numa sociedade onde o indivíduo importa mais do que o grupo, onde as pessoas se reconhecem por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Eu pergunto, gente, como nessa sociedade você pode aumentar os níveis de ajuda? Como você pode tornar as pessoas mais altruístas umas com as outras, né? Pensando que a nossa própria existência, de alguma forma, guarda relação com isso. E a primeira é você primeiro, numa situação de emergência. Vamos voltar para a Neuza pegando fogo lá em cima. Não é na Neuza o fogo é no prédio, na verdade. O prédio está pegando fogo, Neuza está lá em cima. Como ela pode aumentar a ajuda, mesmo numa multidão? Ela tem que reduzir, por exemplo, a ambiguidade, né? Porque alguém pode olhar e falar, eu acho que aquilo não é uma emergência, eu acho que aquilo é um espetáculo pirotécnico e a Neuza está apenas ali. Então, primeiro, ela tem que pedir ajuda, socorro, estou lascada aqui, né? Ou seja, mostrar que é uma emergência. E o segundo é individualizar as responsabilidades. Ou seja, você está vendo ali, aí você fala, ei você de óculos e fone no ouvido, que acabou de coçar o olho, é você mesmo, vem aqui me ajudar, saia daí e vem me ajudar. Ou seja, identificar a pessoa. Essas duas questões aumentam significativamente nesse tipo de situação. Além disso, você pode usar de técnicas como a porta na cara. Por exemplo, isso aqui eu até já fiz já com a Neuza. Vamos supor que eu ligo lá para pedir, Neuza, tudo bem, a caridade. A gente já conversou a gente já teve essa conversa. Aí eu falo, Neuza, é apenas R$20. 20 não. 20 eu não estou disposta. Mas e 2? Aí 2 ela já fica meio sem jeito, porque é 2 não seguido. Ou seja, quando você vai pedir algo de alguém, peça algo maior, né? Porque quando ele negar, você pede algo menor, e o menor ele passa a parecer mais aceitável. Essa é uma técnica incrível, para dizer bem a verdade, e que, se vocês souberem usar, em muitas situações sociais, podem render aí benefícios positivos. E, por fim, gente, o exemplo, a questão do ensino. Agora, em momentos específicos, vamos imaginar que nós temos aqui 4 Neuzas diferentes. Uma Neuza com a idade que ela tem agora, uma de
12 anos, uma de 4 anos e uma de 90 anos. E você coloca todas essas Neusas numa escola de mandarim. Aí eu pergunto, ficou até com medo ali, é ruim mesmo. Eu pergunto, qual delas vai aprender primeiro? A de 4 anos. Vai aprender primeiro, vai aprender de maneira mais efetiva. A gente pode dizer que o aprendizado, de maneira geral, ele se dá como uma janela social que vai reduzindo, né, com o passar da vida. Ou seja, coisas como valores, ética, né, ideais, devem ser ensinados nos anos iniciais de vida. E o ensino aqui, eu não estou falando apenas do ensino formal da escola, mas, sobretudo, os exemplos, né, dentro do próprio lar, ou mesmo, né, dentro do padrão de mídia, né, que essa criança consome, né, dos programas de televisão que ela vê, da internet, né, é só ensinando os valores no presente que nós vamos colher uma sociedade mais justa, né? E se nós olharmos para a sociedade brasileira, e não é uma crítica, é apenas uma constatação, em parte, né, evidentemente, por conta das condições econômicas também do nosso país, nós delegamos a função de educar a escola. E a escola não tem a função de educar. A escola tem a função de instruir, e muito superficialmente, né? Uma professora para 40 crianças, enquanto na sua casa é 1 para 5, para 4, para 3, ou seja, a educação, ela vem de berço, ela vem do lar. Se nós queremos uma sociedade mais pautada no altruísmo, menos egoístas, aonde haja mais bons samaritanos, né, do que tiranos, nós devemos plantar, né, as sementes do amanhã, nós mesmos, com as nossas mãos. Enfim, acho que eu fiquei meio brega no final, mas é que hoje, depois do Corpus Christi, eu quis deixar uma mensagem otimista, né, no meio desse contexto todo que nós estamos vivendo. Enfim, a maior parte das coisas foge, né, do nosso controle. Mas a partir do momento que a gente estabelece uma relação menos polarizada, mais amistosa, mais sadia, enfim, a gente está caminhando para uma sociedade melhor. Gente, eu vou ler aquela questão de presença que só vocês sabem responder. E acho que depois sextou, né, gente? Se o Eduardo deixar, né? Professor? Jorge Bianchi. Diga lá, Jorge. Eu não sei se foi... o professor falou brincando a questão do meio prega ali, mas eu acho que, tipo, isso atrapalha um pouco a sociedade de pensar que altruísmo e empatia é algo necessário e acha algo meio brega, tá ligado? Eu acho que isso... Não, concordo contigo. Falei brincando. Eu me senti um pouco brega, mas de fato, né? Nós temos vergonha de falar, de fazer o bem, e nos sentimos bem de falar que exploramos os outros, né? Que ganhamos muito dinheiro. Enfim, isso mostra o quanto esses valores ruins já estão introjetados, né, em nós. Eu acredito numa outra sociedade, uma sociedade onde o indivíduo, não que ele não importe, mas que ele importe menos do que o grupo de maneira geral, que as pessoas estejam mais dispostas a ceder do que a fome delas, né, de ter. E essa mudança de consciência que não vai se dar dentro da nossa geração, ela vai ser uma determinante fundamental para dizer, creio eu, se nós vamos chegar ao século 22 enquanto espécie, ou se vamos destruir o planeta inteiro, né, antes disso acontecer. Simples assim. Exatamente. A questão da nossa criação, ela é muito injusta, assim, principalmente com os homens, em relação a sentimentos. A gente cresceu ouvindo que a gente não tem sentimentos, e que, exatamente, homem não chora, homem não tem empatia, homem não tem respeito, homem não tem nada. Então isso é muito difícil, porque para quebrar isso e se reinventar a partir disso é muito difícil.
Então, eu acredito que agora com os nossos filhos, nossas filhas, isso mude totalmente. E acredito também e acredito também que a pandemia veio para fazer muito disso. A gente aprendeu muito com a pandemia. A gente perdeu muito, infelizmente, mas a gente aprendeu muito com a pandemia. E pode ser que isso mude bastante em relação a isso, professor. Concordo em número, grau, gênero contigo. Por isso que eu sempre bato na questão das crianças. É muito difícil, né, enfim, se pegar um cara, né, que já passou, enfim, as pessoas são cabeça dura, né, mas as crianças, elas são abertas e elas não só adquirem mais o conhecimento, mas internalizam de fato, né, isso como prática a vida, né. Grandes nações, né, que são mais coletivistas, né, do que individualistas, cresceram, sobretudo, baseadas na educação, né? Um grande exemplo é a própria Coreia do Sul. Enfim, passou por estágios, né, de pobreza extrema, e hoje, né, é uma das grandes nações do planeta. E eu estou falando de um território menor que o Paraná, e não é fértil, no meio da pedra, e o investimento forte foi em educação básica, educação de criança, né, de pequenininho. E que eu acho, gente, porque eu vou falar o seguinte, pergunto, gente, em que momento da vida você tem acesso aos professores com mais formação? É quando você já passou por tudo, quando você está na faculdade, né? Quando você está nos anos iniciais, é o professor que muitas vezes está fazendo estágio ainda, ou, enfim, mas não estou desmerecendo essa pessoa, né? Mas talvez o interessante fosse inverter a lógica. Os melhores professores, digo, os mais certificados nos anos iniciais, e depois que você já aprendeu a aprender, apenas alguém para te acompanhar, um tutor, etc, etc. Entende? Porque essa é a grande dificuldade, aprender a aprender. A gente aprende na escola a decorar. Isso não é importante. Você tem que aprender a resolver problemas, né? A partir daí, enfim, o conhecimento ele vem como uma consequência. Mas eu acho que isso é uma semente, né, que cada um de vocês tem que plantar. Eu estou plantando aqui e exige também se reinventar, né? Eu quero, enfim, eu também estou nessa sociedade, né? Eu acho que muitos desses traços negativos eu tenho ainda também. Eu estou tentando desconstruir para passar outros valores também para minha filha. E para os outros aí que vão vir, se depender, eu faço uma meia dúzia. É que é muito caro esse negócio de criança, né, gente? Mas é um barato. Mas é muito caro. Eduardo Monteiro. Eu penso um pouco nessas questões também, né? E a questão da educação, eu acho que ela é um reflexo muito grande do nosso modelo social. Porque, assim, Claro. e não é só nessa questão de, não se valoriza a educação, mas no sentido de o sistema, ele não é bom. Então, por exemplo, por que a escola é focada em decorar? Porque os vestibulares, eles vão cobrar na base do decorar. Então, você tem que ensinar o aluno a decorar para ele conseguir entrar numa faculdade. Porque se ele não conseguir entrar numa faculdade, putz, e aí? O que ele faz da vida dele? Sabe? Então, acho que é claro que existe muito fortemente essa questão de os professores são mal remunerados, existe pouco investimento até em infraestrutura e tudo mais. Lá no meu estado, por exemplo, quando eu era criança, meus coleguinhas não tinham, da escola pública não tinham nem livro e tudo mais, né? Sim. Mas eu acho que isso tudo é muito atrelado a essa questão, porque mesmo os colégios particulares, etc., eles são muito focados para uma educação de burlar o sistema, de passar num vestibular e entrar numa faculdade. E as faculdades, reproduzem isso também. Exato, sim, elas entram num modelo que segue uma mímica também muito. Por exemplo, é muito comum você ver professores que não têm didática nenhuma, mas que para ficar no meio acadêmico eles precisaram se tornar professores. Uhum. Então, o que acontece com essas pessoas? Para eles poderem burlar o sistema também, eles têm que dar aula, mesmo detestando, mesmo não tendo didática. Existem muitos professores que não gostam de dar aula, professores de nível superior, que não gostam de dar aula. Eu conheço muitos deles. Então, é complicado, né? É muito complicado.
E às vezes tem até alguns que gostam de dar aula, mas você não tem didática nenhuma, não tem vocação nenhuma para aquilo. Mas você não pode. É muito complicado você julgar essa pessoa porque ela precisa fazer aquilo para desempenhar a função que ela realmente quer, que às vezes é de pesquisar ou de fazer algum outro tipo de atuação no meio acadêmico. Então, isso é muito difícil, assim, tipo, se a gente tem um modelo que é tão cego e tão passível de mímicas e de maneiras de burlá-lo, fica muito difícil a gente sanar os problemas, né? Eu acho que é muito maior do que só a falta de investimento. Porque mesmo que tivesse investimento, ainda existiria essa coisa meio engembrada, assim, de como as coisas funcionam. Não, concordo. O Eduardo já vai para reflexões bem profundas mesmo, né? É verdade, tudo isso é verdade. Um sistema mal feito vai fazer mal feito. Por isso que eu acredito mais, enfim, aí posso estar romantizado, né? Mais na sociedade civil mesmo, mais na própria família, mais nas próprias pessoas. Por isso que eu acho que a gente tem que tirar um pouco a responsabilidade da escola e trazer essa responsabilidade de educar, que não é a mesma coisa de instruir, principalmente quando nós falamos de valores, de ética. E eu dou como exemplo, enfim, o meu avô. Meu avô, ele construiu, né, dentro da área dele, um império, mas ele foi um homem que teve até primeira série da escola, mal assinava o próprio nome, né, saiu com 12 anos da casa. E eu digo com toda certeza, foi a pessoa que, do ponto de vista de valores e ética, mais me ensinou do que todas essas instituições aí que eu, enfim, tive o privilégio aí de poder contar ao longo da vida. E, enfim, não estou dizendo que eu sou o santo aqui, né? O Santo Agostinho dos valores, né? Mas eu sou um cara mais ou menos massa aí, perto enfim, dos demais. E eu acho que cada um, né, não só pode, mas também deve fazer dentro do seu meio. Eu acredito em pequenas mudanças. Pequenas mudanças causam pequenos impactos que nós involucramos no presente, causam grandes mudanças que reverberam com força no amanhã. Gente, eu vou ler com vocês a nossa Cleisi. Cleisi, minha querida, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, só uma outra reflexão aqui que você falou do teu pensamento bastante otimista. Com essa sociedade, do jeito que estamos caminhando, você comentou que tem uma visão de que esse comportamento prestativo, altruísta evolua, porque na minha visão eu consigo, assim, observar que cada vez menos as pessoas têm esse comportamento. Eu não consigo enxergar, ter uma visão vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Otimista de que as pessoas vão cada vez ajudar mais, e às vezes não. A gente vê exatamente quando está acontecendo algum acidente, a pessoa filma e não ajuda. Nos condomínios, você vê situação ali de calamidades e as pessoas se recusam, é muito pouco. E quando você vê o perfil de quem faz essa ajuda, não é essa geração. Não, não é. Não, Cleisi, na verdade, não sou tão otimista dizendo que isso vai acontecer, principalmente em resposta à pandemia. Aliás, aconteceu algo bem interessante. No início da pandemia, o movimento assim de caridade, ele se tornou bem amplo, inclusive aqui dentro da minha região. Aqui, as pessoas se ofereciam para ir ajudar os velhinhos aí no mercado, não sei o quê, a trazer coisas. As ONGs aí, enfim, ficaram entulhadas aí enfim, de doações, de mantimentos, tal. Isso acabou. Acabou por duas coisas. Primeiro, porque a vida das pessoas que ajudavam, inclusive, se tornou mais difícil. Né? Muitos perderam renda. Aliás, poucas são as pessoas que eu conheço que não perderam renda. Algum tipo de renda, né? E creio que da forma como a pandemia está se dando aqui no Brasil, de maneira muito incerta, isso tende a acelerar a competição entre as pessoas, tende a acelerar, sobretudo, o individualismo, o sentimento de incerteza, quando você sabe, por exemplo, que você não sabe se amanhã você vai perder seu emprego. Você fica mais hostil com o próximo. Eu diria uma luta, uma sobrevivência, pelo menos esse é o meu sentimento, uma sobrevivência diária.
que as pessoas Sim. fazem hoje, amanhã não sabe como vai ser, qual é essa incerteza, e tá assim, se a pessoa for e pedir uma ajuda, é capaz que seja ajudada, mas eu estou percebendo muito uma omissão, né? Tipo, se eu vejo, mas ali não está me incomodando, eu passo batido. Se não me instigar, eu fico na minha inércia. Essa é o meu sentimento aí. Mas eu concordo contigo, eu acho que eu tenho mesmo também. A nossa sociedade já está muito brutalizada, extremamente assim, brutalizada, e a pandemia ela acirrou fortemente isso, né? Algumas regiões do Brasil, a perda de renda ela foi imensa, inclusive está mudando hoje o perfil do morador de rua. Famílias inteiras estão se tornando moradores de rua, o que não era um padrão tão comum para o nosso país. Eu tenho um colega que estuda justamente a população de rua, há um perfil. A maioria é solteiro, a maioria tem, enfim, tem várias condicionantes, né? Mas, aliás, uma que acho que pouca gente sabe, 10% da população de rua brasileira tem ensino superior completo. Só para denotar aqui. Enfim, claro que aí a gente está falando de uma série de outras condicionantes, né, que leva o indivíduo a essa situação, né, como a drogalização, e eu acho que, de maneira geral, é que a gente não se dá conta disso, mas a nossa sociedade, enfim, e não é também querer ficar também parafraseando o Byung-Chul Han toda hora, mas ela nos obriga a nos automutilar do ponto de vista neural, né? Nós cometemos várias violências neurais, né? Porque a nossa sociedade ela coloca como lema do Barack Obama, né? We can, você pode, nós podemos, todos podemos. Então, se você não consegue, a frustração vem e você se culpa. Você nunca culpa o sistema, né? Nunca é você mesmo, né? Nós internalizamos isso. Eu, pelo menos, internalizei isso de maneira extremamente forte. E eu percebo que os demais ao meu redor também, e que isso tem se correlacionado com alto nível, por exemplo, de burnout, de depressão, enfim, de outras somatizações, como a insônia. Eduardo Monteiro e Jorge Viante. Não sei quem fala primeiro. Acho que o Jorge levantou primeiro. Professor, uma vez eu ouvi uma frase de um pensador chamado Tiago Pérez. Esse é bom, hein? Esse é da hora, né? É um picareta esse. É extremamente punitiva, professor. As pessoas são extremamente punitivas, todo mundo é extremamente punitivo. Seja com o próximo, seja com você mesmo. As pessoas se mutilam muito, a cobrança é muito alta hoje. É tudo muito, muito intenso. Hoje é difícil você separar algumas coisas. Quando você vê, você está fazendo, entendeu? E uma coisa que minha empresa fez, que eu achei bem interessante, eles começaram a palestrar sobre a doença de burnout, o transtorno de burnout. E teve várias palestras, inclusive o Mário Sérgio Cortella, o filho dele é gerente sênior da Vivo, e ele deu uma palestra super massa, assim, até minha noiva teve palestra com ele, assim, foi super legal. Então, tipo, eles estão focando bastante nisso, mas eu acho bem superficial, sabe, professor? Eu não acredito muito nisso, porque, tipo, eles palestram isso para não ficar sem funcionários. Mas não é uma coisa altruísta, não é um sentimento que alguém numa reunião olhou e falou, não, nossos funcionários estão ficando muito adoecidos nessa pandemia, vamos ajudar eles. Não, eles estão fazendo isso para não perder os funcionários, para não ter que pagar os 15 dias de atestado. Isso eu acho bem foda. Isso se chama redução de custos. Redução de custos, exatamente. E querendo ou não, isso reflete muito na nossa sociedade, porque eu acho que assim, você sai da casa dos pais, você tem uma educação, você vai para a escola, você tem uma educação, e eu acho que até uma fase da tua vida ali, você é muito altruísta, mas a partir do momento que você entra no mundo corporativo, você tem que se tornar uma cobra. Infelizmente, eu acho que é assim, professor, você tem que comer o próximo que vai querer te comer, porque é muito, muito difícil, muito, muito difícil. As pessoas acabam sendo alejadas e se tornando extremamente punitivas por conta do mundo corporativo. Eu acredito muito nisso, sabe?
E agora até voltam para aquela primeira parábola que eu trouxe no início, a parábola bíblica do bom samaritano, né? Perguntaram, né? Afinal, qual, né, quem foi atacado pelos assaltantes? E a resposta foi aquele que teve compaixão pelo assaltante. Ele foi o assaltado. A compaixão é você ter o miserável, né, dentro do seu coração, né? E o que essa parábola quer dizer, né? Pelo menos para mim, né? É que o altruísta ele só se ferra. Ele foi acreditar ali, ajudar, enfim. Claro que depois vem o bom samaritano que ajuda o próximo como se ajudasse a si mesmo, sem se conhecer, mas que alguma medida, né, ou principalmente em razão aí da discrepância da luta econômica, né, porque foi, enfim, nesse caso, o ajudado, né, pelo samaritano, ele foi assaltado antes, que levou, né, à ocorrência desse tipo de coisa. É, enfim, é uma sociedade difícil de se viver, mas eu creio que a partir do momento que a gente tem ciência dos processos que estão involucrados à nossa volta, a gente passa não exatamente a resolver nossos problemas, mas criar barreiras mais sólidas que, de alguma forma, peneiram um pouco, né, a força desses estímulos. Eduardo Monteiro. Eu, às vezes, quando eu penso, eu me perco um pouco porque eu tenho tentado ser um pouco menos simplista, assim, né? E Isso é esse tema importante. de sociedade, principalmente essas questões de lutas de classe, digamos assim, são algo que pegam muito pra mim, que é algo que eu penso muito sobre. E, tipo, existe um problema muito. Vai parecer que eu estou desviando um pouco do assunto, mas eu prometo que eu volto depois. Existe uma questão muito forte de má distribuição de renda no mundo, né? Concentração de renda muito forte. Muito, muito Sim, forte. Isso é histórico, isso sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, existem classes dominantes com mais dinheiro do que outros, né? E o perfeito. problema é que a população mundial cresce muito. Muito, muito, muito. Então a classe menos favorecida cresce absurdamente, cresce muito, 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 muito. E uma outra coisa que acontece há muito tempo atrás, essas classes mais pobres, essas classes que estão mais baixo, incluindo a gente, porque se você não é bilionário, eu estou te considerando classe pobre, tá? Então sinto muito se você Sim, não se sente pobre, eu estou te considerando pobre. perfeito. O problema é que essa galera da classe pobre, a gente, muitas pessoas começaram a exercer um pouco mais o questionamento e a sua indignação e o seu incômodo. Eu acho que tem menos pessoas, tem mais gente enxergando que está desconfortável e que o mundo é desconfortável para a grande maioria das pessoas. Só que o problema é que Acredito que sim. o problema é que a gente que está aqui embaixo e a gente quer sair disso, a gente tende a se degladiar um pouco porque o sistema é escasso para gente. Porque o mundo é escasso para gente, porque as oportunidades são mais escassas, o dinheiro é mais escasso. É literalmente isso. O dinheiro é muito mais escasso para gente, que é dessa classe menos rica, né? Menos rica não, pobre. E se o dinheiro é escasso no mundo que é movido por dinheiro, é tudo escasso. E daí quando tem mais gente se dando conta dessa escassez de bens e de materiais e de tudo isso, quanto mais gente começa a se perceber isso, mais a gente começa a achar o mundo feio, sabe? Mais a gente começa a ver a feiura no mundo. A E feiura no mundo, ou talvez a feiura em nós mesmos, por sermos ambos, porque a gente incapazes está no de mundo. conseguirmos tanto dinheiro. Não, eu acho que não é nem só isso, essa questão de a gente começa a ver a feiura tipo, de sermos incapazes de ver tanto dinheiro. É porque a gente começa a se dar conta de que, putz, eu trabalho 45 horas semanais e não vejo meu filho crescer, que mundo é esse, que mundo horrível e tudo mais. Só que assim, sabe, sei lá, 10 anos atrás, as pessoas também não viam seus filhos crescer, mas elas tinham menos gente se sentindo indignadas com isso do que tem hoje, sabe? É, então eu acho que tem mais gente se dando conta
de que o mundo é feio e de que o mundo é desigual e etc. E às vezes as pessoas não se dão conta de que isso é uma coisa tão grande, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, não, meu vizinho que é feio, meu vizinho que é um pai ruim, meu vizinho que é isso aqui, meu vizinho que não para em casa, meu vizinho que é traficante, sei lá, enfim. A gente fica notando a feiura num nível muito baixo às vezes. Mas a gente começa a notar a feiura muito mais, as coisas ruins, né? É, a gente começa a notar o lado ruim do mundo muito mais. E eu acho que tem cada vez mais gente desconfortável com isso, porque tem cada vez mais gente se dando conta de que não era para ser assim. De que tem mais gente cada vez percebendo que elas não querem viver isso, elas querem viver conforto, elas querem viver seguras, elas querem viver bem e elas se acham merecedoras disso. E elas começam a questionar isso, algo que talvez gerações mais antigas não fizessem, sabe? É, tipo, minha avó, ela era muito oprimida pelo marido dela, mas ela não questionava isso. Minha mãe Sim, não, sim. minha mãe não era uma pessoa oprimida pelo meu pai. E se meu pai tentasse oprimir minha mãe, ele ia se ferrar, porque minha mãe ia ter um monte de amigo que ia entender que ela tá errada e tudo mais. Minha avó, ela aprendeu que é assim, o marido oprime mesmo, o marido briga mesmo e tudo mais, então ela tinha que aceitar. Minha mãe, a geração da minha mãe, já começou a questionar isso um pouco mais. A nossa geração hoje questiona mais isso ainda, sabe? Cada vez mais, tem mais gente questionando as coisas que são ruins, na minha opinião, né, na minha perspectiva. E, Não, é e é bem por isso boa. que eu acho que a gente tem uma situação tão negativa, assim. Por isso que eu acho que a gente vê mais feiura no mundo do que nossos pais e nossos avós viam. E eu acho que não é que tem mais feiura, é que a gente vê mais e tem mais gente vendo. Não, interessante. É, você tinha que ir para o lado da filosofia. Eu acho que dá para melhorar essa sintonia. Mas eu vejo, na minha opinião, isso acontece também, Eduardo. Só que acontece ainda mais justamente o contrário. A pessoa se deparar não com a negatividade, mas com excesso de positividade. Ou seja, se deparar com um mundo muito mais florido do que ele é, e o indivíduo, ao invés dele culpar o sistema, né, como você aqui bem denotou, ele começa a culpar a si mesmo. Né? Uh, um exemplo disso é a própria forma que nós edificamos as nossas carreiras, né? Você vai construindo de maneira gradual. A maioria das pessoas hoje que eu conheço que são profissionais liberais não conseguem, por exemplo, separar fortemente o momento do trabalho do momento do lazer, do momento do ócio, tudo se torna meio que um contínuo mas é que o fato a nossa sociedade ela cobra tanto desempenho, é uma sociedade não exatamente da disciplina, mas do desempenho, e ela tem também um axioma muito forte, que é a ideia de que você tem que ser feliz o tempo inteiro. A ideia de que você tem que ser feliz o tempo inteiro. Isso nunca existiu. Nunca existiu uma sociedade onde as pessoas foram felizes o tempo inteiro, e nem isso nunca foi um axioma importante, essa busca constante pela felicidade. E é exatamente, na minha opinião, essa busca que as pessoas estabelecem em relação à felicidade que cria uma avalanche de frustrações não só em relação ao mundo, como o Eduardo bem denotou, mas em relação a si mesmo. A meritocracia ela tem essa lógica invertida, né? Ou seja, você passa a ignorar todas as outras variáveis independentes que, por exemplo, te separam de um iate. Né? Não é o país que você nasceu, não, né? Você coloca como tudo sua culpa. Eduardo Monteiro. Eu acho que isso também tem a ver muito com essa questão de ter mais gente que se acha merecedora, sabe? Porque antigamente você tinha menos gente que se achava merecedora, menos gente que tentava competir, menos gente que alcançava um nível social mediano do que você tem atualmente. Então, a disponibilidade de, de bens e de etc. que existiam antigamente, ela era disputada por menos gente.
A partir do momento que você tem muito mais gente querendo essas coisas, e lembrando que existe um problema muito grande de concentração de riquezas, é muito mais gente disputando um pouquinho. Então acaba faltando para muito mais gente e muito mais gente começa a sentir falta disso. A gente olha para o passado às vezes de uma maneira meio nostálgica, porque a gente olha o passado contado por uma minoria de pessoas que estavam numa situação um pouco mais confortável. Então quando a gente olha para o passado a gente pensa assim, poxa, mas antigamente as pessoas eram mais felizes e tudo mais. Mas quantas pessoas eram mais felizes? Que percentual de pessoas eram mais felizes? Será que não tinha mais gente passando fome? Será que não tinha mais gente analfabeta? O problema é que agora as pessoas não querem ser analfabetas e elas entendem que ser analfabeto é uma coisa ruim. Então tem muita gente que antigamente se contentaria em viver uma vidinha, uma vida com menos coisas, com menos riquezas, do que hoje. Hoje em dia tem muito mais gente querendo ter coisas, se sentindo merecedores de um status social mais elevado, etc. Só que a disponibilidade de oportunidades e de riquezas que existem para as pessoas é mais ou menos a mesma. Então é mais ou menos assim, você tem uma fatia de bolo, que antigamente essa fatia era dividida por 5 pessoas. Agora 100 pessoas estão tentando pegar um pedacinho daquele bolo e tem mais 300 pessoas atrás dessas 100 que estão sentindo o cheiro e que também acham que merecem um pouco daquilo. Então aquela fatia que era disputada por 5 pessoas antes e que todas as outras 400 pessoas nem chegavam a se deslumbrar com o cheiro daquela fatia de bolo, agora tem o contrário. Por quê? Porque você tem muito mais gente querendo ter aquilo e muito mais gente que nunca vai ter acesso àquilo achando que também deveria ter. Mas ainda é a mesma fatia de bolo. Entende? Nossa, eu acho que eu tô me perdendo um pouco. Me É perdendo, o, acho que eu é tô o explicando meio poço. mal. O quê? O poço, Professor, deixa eu só. sabe? O Tô poço. ouvindo o que o Eduardo está falando, não tem como não lembrar da questão do princípio da economia, né? Adam Smith, a mão invisível, e entendendo que os recursos, né, que ele diz lá no princípio da economia, que os recursos são escassos e as necessidades de todos, do ser humano é ilimitada, então a gente sempre vai chegar nesse patamar e sempre vamos ter essa desigualdade, porque se eu ganhar 1.000, eu gasto 1.000, se eu ganhar 2.000, eu vou elevando meu nível, minha necessidade vai aumentando, meu padrão vai elevando. Então a gente acaba caindo nesse ciclo, né? E a frustração vem por não conseguir, né, atingir. É só isso Sim, que eu me isso é lembrei verdade. na Exato. fala Então, dele, ali, dos é recursos. exatamente isso. Só que na época do Adam Smith, o que era considerado um cidadão, o que era considerado uma pessoa, não é a mesma coisa que hoje, não são as mesmas pessoas que hoje nós consideramos pessoas. Entende? Antigamente, quem se considerava parte dessa população que tinha direito era uma fatia muito menor do que hoje em dia. Porque as pessoas que eram muito pobres e que ocupavam camadas menores da sociedade nem sequer sonhavam, nem sequer tinham esperanças. O que é diferente de hoje em dia. Tem muito mais gente com esperança, muito mais gente cobiçando, muito mais gente interessada do que antigamente. Com certeza. É aquela ideia daquele programa, né? Pequenas ideias, pequenas empresas, grandes negócios, né? Que vende aquela ideia, fala, não, você pode ficar rico na sua casa vendendo salsicha. Você não está rico agora porque você não quer. De fato, né? Essa mão invisível que a Cleisi falou, ela, primeiro, ela não é nem tão invisível assim, também nem tão efetiva também assim. De fato, ela vai levar a cenários cada vez mais desiguais. E a construção aqui que o Eduardo fez, ela é bem certeira. Né? Se os bens, né, estão cada vez mais escassos, e de fato estão, né? A concentração de renda, ela, pelo menos no nosso país, ela se acentuou, né, ao invés de se mitigar. Ou seja, as pessoas estão disputando, né, cada vez menos recursos que estão em jogo, mas elas têm a sensação de que o recurso está cada vez mais perto e não cada vez mais longe. E isso leva, consequentemente, à frustração e à autopunição. O indivíduo ele enxerga que a falha, né, dele alcançar aquele caminho é ele mesmo, né, e não todo um sistema que é engendrado para garantir, enfim, a perpetuação do status quo de poucos players, né, que tem, enfim, que tem condição de jogar durante dinastias inteiras, né, não só a sua geração,
tem uma família, sei lá, de banqueiro, né, como um Rothschild. Os caras são ricos, já fazem 300 anos, né? Você nunca vai fazer parte desse clã, né? Não, enfim, claro, às vezes você pode casar com o rei lá tal, mas isso não vai acontecer, né? Enfim, hoje, né, vende-se uma ideia de que tudo é fácil, né? Tudo está qualquer um pode montar uma startup, né? Se tornar milionário do dia para a noite, e não é assim, né? Na verdade, e nós internalizamos essa ideia, isso, né, cresce como uma pulsão de insatisfação e que te dilacera, né, de dentro para fora, imprimindo em si a lógica, a percepção da falta do comprometimento, da falta da capacidade, e isso não é só internalizado pelo sujeito, mas também compartilhado pelos pares. A esposa do indivíduo pensa isso dele, o indivíduo pensa isso da esposa dele, a mãe, a mulher, a sogra, é uma escalada de... Enfim, é que nem ter aquele primo, né, que com 8 anos de idade já é modelo, já passou no concurso público, e a família inteira fica comparando, né, se você fosse igual ao seu primo, né, caramba, né, pena que você não é, né, quem não tem esse primo, né, na família, né, a minha tem também um lá, né, e às vezes minha mãe solta e fala, mãe, mas ele foi estudar em Cambridge, né, eu estudei no Jardim Brasil, né, mãe, sabe, aí você... enfim, essa é uma questão importante. A positividade, evidentemente, ela não é ruim como um todo, mas assim como a negatividade, o problema está na dose, né? A ansiedade, por exemplo, não é uma sensação deletéria como um todo, ela é importante para te deixar alerta para o futuro, assim como o medo, né, para você não cair em enrascada. O problema é a dose, né? Mesmo a dose de autocobrança é importante para você não ficar estagnado no mesmo lugar, mas o excesso disso é uma violência e que vai impedir, inclusive, que você permaneça no mesmo lugar, vai te jogar para baixo, né? Enfim, fui meio simplista aqui, mas expliquei. Gente, vou ler aquela questãozinha básica aqui de frequência e você está depois disso, hein, gente? Não importa o quanto vocês insistam, eu vou cestar. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Professor, eu desertifico sua aula. Eu começo a falar, as pessoas vão indo embora. Me desculpe. Eu vou me esforçar para falar mesmo. Eu gostei muito desse termo, o desertificador de aulas. Ai, meu Deus do céu, Eduardo, isso é muito engraçado. Bom, o altruísmo é o oposto do egoísmo, ou seja, uma situação em que você doa ao próximo a fim de prover ajuda. Nesse sentido, assinale a alternativa que chega mais próximo da sua opinião. A ideia de efeito espectador parece interessante para explicar a falta de altruísmo em situações críticas, como, por exemplo, da nossa colega aqui pegando fogo lá na Santa Quitéria. O indivíduo, ele sente que ele tem que observar, filmar e não lá e ajudar. B. A teoria das normas sociais é interessante tanto por denotar um fato subjetivo, que é a sensação de seu dever de ajudar. Ou seja, quando você sente, né, que você tem que ajudar de fato. C. Taô, mas seria ousa aqui, um errinho de ortografia. Os ditames da psicologia evolucionista são interessantes por compreender tanto a lógica da relação de parentesco, você ajuda quem é geneticamente assemelhado, como também o altruísmo recíproco em grupos. D. A teoria da troca social, de cunho mais sociológica, é interessante, pois foca no peso que as interações sociais exercem no altruísmo. Ou seja, o indivíduo ele busca recompensas internas, né, como o Jorge aqui bem denotou, aquele sentimento de satisfação, como também recompensas externas, como, por exemplo, aparecer na televisão falando que você doou milhões, né, para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. É interessante perceber que é possível aumentar a ajuda, elevando a responsabilidade, como eu falei aqui, chamando, né, o indivíduo, por técnicas como a porta na cara, ou seja, você pede algo maior para pedir o algo menor, ou mesmo, né, a socialização dos valores altruístas, ensinando, né, que o seu, enfim, que seus filhos, seus alunos, né, devem ser
devem se doar um pouco ao próximo. E F, é interessante notar que a fé religiosa exerce muitas vezes um preditor de longo prazo do comportamento altruísta. Enfim, não estou fazendo defesa de nenhuma religião, mas essa é uma constatação, né? Uma parte significativa das pessoas do planeta que se dedica a atividades altruístas de longo prazo, ou seja, como, sei lá, Médicos Sem Fronteira, uma coisa que você se dedica mesmo, está vinculado com maior aderência, né, a denominações religiosas. Gente, chegou aquele momento triste que vocês fingem que estão tristes e eu também. Estou brincando, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.